animado, um sorrisão. Meus irmãos, não perca a oportunidade de exercer a comunhão, amém? A comunhão é algo maravilhoso que nós temos. Quem está em casa, eu sei que já deu um abraço, um beijo apertado. A gente sempre aproveite isso. Amém, meus irmãos? Vou fazer uma oração rapidinho, antes da gente começar aqui. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, Deus, de entoar louvores, em forma de clamor, Deus. Obrigado, Senhor, por esse período de louvor que nós vivemos, Deus. Obrigado pela vida da Pâmela, Deus. Obrigado por essa igreja local, Deus. Que aqui nesse local, Senhor, sempre tenha louvores, Deus, uma palavra sendo falada aqui, Deus. Que o Teu Espírito Santo sempre reine aqui nessa igreja local, nas nossas vidas, Deus. Que essa noite possa ser uma noite especial, Deus, que o Senhor venha falar através de mim, Deus, que o Senhor venha se manifestar através da minha vida aqui nessa noite, Deus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o que mais nos afasta do nosso chamado, né? Eu creio que Deus tem um chamado, um propósito para nossas vidas, especialmente construído, especialmente feito para nós, né? E o que nos afasta desse chamado, né? Eu creio que a nossa rotina acaba por nos fazer esquecer a importância do nosso chamado. O inimigo, ele usa o nosso dia a dia, os acontecimentos, as informações, os maus rumores, para nos tirar do que realmente é relevante nas nossas vidas. E eu creio, de todo o meu coração, que a nossa vida espiritual é a parte mais preciosa que nós temos. É aquele diamante bruto, altamente relevante para o nosso futuro, a nossa vida espiritual. Que o nosso futuro é a vida eterna. E pense, meus irmãos, não podemos abrir mão do nosso chamado, do que Deus tem separado para nossas vidas, de forma tão especial. Não podemos abrir mão das bênçãos que Deus separou especialmente para nossas vidas. Eu tenho convicção que a grande estratégia do inimigo, mais uma vez, na luta que vivemos desde o início dessa pandemia, da Covid, foi minar a nossa fé. Nós temos falado isso já há um ano, temos refletido sobre isso. Transmitir medo em nossos corações, através do nosso próprio dia a dia, foi uma estratégia do mal. O medo virou rotina. O medo virou rotina. E o medo, meus irmãos, nos paralisa. E mais até que isso, ele pode nos induzir, nos levar a tomar decisões com o objetivo de sabotagem do plano espiritual que Deus tem na nossa vida. Isso é água? Bom, eu quero, cara. Obrigado, irmão. Será que estamos abrindo mão do nosso chamado e deixando o nosso chamado ser sabotado? Se essa palavra tivesse um título, seria o seguinte: não abra mão do chamado de Deus. Amém? Essa noite, meus irmãos, veremos um momento muito conhecido na Escritura, onde um personagem, discípulo de Cristo, um apóstolo, veremos um momento que, por medo, este homem quase colocou em xeque o seu chamado e a sua relação com Deus. E foi uma situação rápida. Ele foi envolvido na sua situação, na forma como ele vivia, e no estalar dos dedos, ele tomou umas decisões que colocaram em xeque o seu chamado. A gente vai abrir no livro de Lucas 54. Enquanto vocês abrem, eu vou beber uma água aqui que eu estou seco. Vamos abrir as Bíblias, amém? Lucas 22, 54. Amém? Vamos lá. Vamos lá. O momento que está acontecendo aqui é quando Jesus está sendo levado para ser crucificado, tá, meus irmãos? Ele está preso,
E está naquela jornada, naquela caminhada até ele ser crucificado. Tá? Então, prendendo, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro é o personagem que a gente ia falar. A gente vai falar sobre ele. E Pedro seguia-o de longe, olhando. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos ali sentados, assentou-se Pedro entre eles. Pedro se misturou ali naquelas pessoas que estavam prendendo Jesus, que estavam ali contra Jesus, né? Pedro estava querendo observar de longe o que estavam fazendo com Jesus. E como certa criada, vendo-o assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Até que alguém reconhece Pedro e aponta: você estava com Jesus, você andava com Jesus. Porém, Pedro negou, dizendo para a mulher: mulher, eu não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, outra pessoa reconhece Pedro, um pouquinho depois, tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase 1 hora depois dessa situação, um outro afirmava, olhou para Pedro, uma outra pessoa olhou para Pedro e falou: homem, ele verdadeiramente estava com Jesus, pois também é galileu. Aí Pedro disse assim: homem, não sei do que você está falando, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Essa é uma passagem muito conhecida, meus irmãos. É quando Pedro nega Cristo 3 vezes, né? E o galo canta. E virando-se, Jesus olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor que lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quando Pedro viu, ele chorou amargamente. É assim que conta a Bíblia. Repare que Pedro não imaginava que iria tomar aquelas decisões tão rápidas. Foi tudo muito rápido para Pedro. Ele estava ali envolvido com aquela situação, com tanto medo, olhando de longe, afastado, que de repente agiu um tanto meio que sem pensar, né? E essa confusão do momento fez com que Pedro cometesse algo muito grave na sua relação com Jesus. E pense, meus irmãos, Jesus precisava de apoio naquele momento. Foi grave. O que Pedro permitiu que acontecesse na sua vida espiritual, naquela situação, foi grave. Primeiro, ele disse que não conhecia Jesus. Depois, ele disse que não pertencia a Jesus. Não faz parte. Ele fala assim: não sou. E por último, ele diz: nem sei do que você está falando. Não sei do que você está falando. Pedro, meus irmãos, se você estudar a vida de Pedro, ele era um personagem impulsivo. Sim, ele era, né? Deve ter se arrependido tremendamente, até antes de Jesus olhar para ele e se comunicar com ele. Antes de Jesus olhar para ele, acho que ele já sabia a cagada que ele fez. Ele sabia no íntimo dele que ele tinha feito. Mas percebam, meus irmãos, meu ponto aqui é o seguinte: Pedro foi envolvido pela situação que estava vivendo. O medo deveria ser enorme. Ele poderia morrer naquele momento, ser linchado, apedrejado, preso com Jesus. Provavelmente, eu acho que ele iria morrer realmente. Ele seria morto. Não naquele momento, mas talvez ele seria conduzido junto com Jesus. Pedro, não se engane, ele foi dominado pelo medo, pela situação adversa que ele poderia enfrentar caso ele tivesse uma posição diferente. Aquela posição que ele já enfrentava, né? Aquela situação que ele já se deparou ali, né? O Pedro, ele não lembrou naqueles momentos dos pontos mais óbvios que ele tinha diante dos seus olhos, né? O que era óbvio para Pedro? Pedro, meus irmãos, estava lutando ao lado do rei de Israel, o prometido, o Messias prometido, o Salvador. Pedro não poderia ter permitido que o medo tomasse conta das suas ações. Tantos milagres
que Pedro presenciou diante de Jesus, todas as promessas que vinham se cumprindo naquele momento, estava tudo ali, diante dos olhos de Pedro. Mas o medo o cegou. E sua tomada de decisão não foi na direção do que era óbvio para Pedro e do que era certo de ser feito. Jesus havia informado a Pedro que aquele momento iria chegar, mas Pedro não deu ouvidos, Pedro não prestou muita atenção e permitiu que o medo dominasse suas ações. Como sabemos, meus irmãos, Pedro tinha um chamado fantástico para a humanidade, um chamado grande e muito estratégico e macro. Sobre essa pedra, sobre essa rocha, Pedro, edificarei a minha igreja. Olha quão tremendo era o chamado de Pedro. Repare também que muita coisa estava em jogo na guerra espiritual que Jesus estava vivendo, que os apóstolos estavam vivendo, né? Quantas coisas que Pedro poderia abrir mão na sua vida e no reino de Deus. Mas também a gente pode olhar para o chamado de Pedro nas nossas vidas, na vida dele, através de uma visão um pouco menor, né? Um chamado micro que ele tinha, um chamado pequeno naquele momento, era de transmitir confiança para Jesus, era de ser uma rocha firme para Jesus, um homem que venceu o medo, em meio a tanta luta que Jesus estava vivendo, um dos mártires do cristianismo. Por que não? Pedro podia naquele momento entregar sua vida. E reparem, uma brincadeirinha aqui, né? Talvez o nosso chamado não seja tão difícil como aquele era para Pedro naquele momento. Talvez o que Deus quer que você faça na sua família, algum chamado que Deus faça na sua vida espiritual, o que Deus está falando contigo não seja algo tão difícil como Pedro estava encarando naquele momento. Talvez ser um mártir do Evangelho. Mas naquele momento específico, naquele pequeno chamado que Pedro tinha, ele fracassou, meus irmãos. Ele não foi capaz de tomar as decisões certas. E abriu mão da bênção que poderia ter. Abriu mão daquele chamado, daquele momento com Jesus, daquele momento diante daquelas pessoas que acusavam Jesus. Ele negou a sua fé. Ele não se posicionou. E pensa, poderiam não ter feito nada com Pedro, né? Eu falei que poderia ser morto, vislumbrei várias coisas, mas na verdade é que ele poderia ter sobrevivido. Ele poderia ter levantado a sua voz em defesa de Jesus, sair correndo, gritando assassinos, igual um maluco. Ele poderia ter sobrevivido. Por que não? Não sei. Mas estou certo que se ele fizesse, independente das consequências, ele estaria feliz e convicto de que cumpriu o seu chamado diante de Deus naquele momento. Muitas vezes, meus irmãos, os planos de Deus na nossa vida são postergados, pois não temos coragem suficiente para vencer os nossos medos. Essa é uma realidade. Nós somos envolvidos pela nossa rotina, pelo dia a dia, vamos postergando uma tomada de decisão efetiva em direção ao que Deus quer para nós, vamos criando uma história nas nossas cabeças, nos nossos corações, tudo para, no fundo, negar a nossa fé e negar o que Deus tem preparado. E muitas vezes negamos a nossa fé. Já vou pedir para os músicos virem se juntando aqui conosco. Meus irmãos, nas Escrituras, a gente vai ler agora João 14, 10. Jesus fala algo fantástico em relação ao chamado para a humanidade, ao nosso chamado individual. Enquanto as pessoas se juntam aqui com a gente, os levitas, eu vou ler aqui a partir do versículo 10, João 14, 10. Jesus está conversando nesse momento com os discípulos, pessoas escolhidas. Nós, é como se fosse uma conversa de Jesus conosco. Ele estava falando especificamente com Filipe, um dos apóstolos. Ele podia estar aqui agora, falando, e eu creio que ele está aqui agora falando com as nossas vidas. Ele fala o seguinte:
Eu vou ler o 9 primeiro, tá? Jesus responde para Filipe assim. O Filipe pergunta, vou voltar um pouquinho no 8. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe pergunta para Jesus, né? E Jesus fala assim para Filipe: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ele fala para Filipe, o Pai está aqui, nesse momento. Aí ele continua, Jesus falando, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das minhas obras. Aí Jesus termina com o que eu falei, que é aquilo que é fantástico para nossas vidas e para o nosso chamado. Jesus fala o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará obras e coisas ainda maiores do que estas que vocês estão vendo, porque eu estou indo para o Pai. Jesus fala assim: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas. Jesus fala para Filipe e fala para nossas vidas essa noite, que no nosso chamado nós podemos fazer coisas maiores que Jesus fez, milagres. Deus declarou poder nas nossas vidas. Deus entregou um chamado muito poderoso, está disponível para nossas vidas. Jesus nos ensina e nos chama a fazer obras maiores do que as que Ele mesmo fez. A gente vai cantar um louvor nesse momento que fala um pouco disso. Ele vai contando essa passagem de João 14. E ele fala que nós podemos fazer obras maiores, que no nosso chamado nós podemos fazer coisas tremendas. Vou convidar todos a ficar de pé, que essa noite você possa ir em busca do seu chamado diante de Deus. E em meio a uma pandemia, em meio a tantas dificuldades, tantas lutas, que as nossas decisões não possam ser como Pedro naquele momento, não possam ser decisões que negaram a fé e que colocaram em xeque o futuro de Pedro, a sua caminhada. Pedro não percebeu, mas aquelas atitudes poderiam ter transformado a sua vida, poderiam ter arruinado os seus passos. Que essa noite a gente possa tomar uma decisão totalmente diferente que a que Pedro tomou, em direção ao nosso chamado. Vamos cantar esse louvor. Não se turbe, não se turbe o vosso coração. Do início, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, no Pai e no Filho. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele te chama essa noite, meu irmão. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar. Ele voltou para o Pai e deixou as nossas vidas para completar a sua obra. Creia nisso. Vós conheceis o caminho para onde
eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Declare, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Escuta a sua voz. Na casa de meu Pai há muitas. Deus quer falar contigo, meu irmão. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, e eu virei, vos levarei para mim. Nós ficamos aqui, meu irmão. Posso conhecer, busca o Senhor. Deus tem um plano para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Só as vozes. E em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Meus irmãos, essa noite Deus te chama para dizer sim ao seu chamado, mesmo diante de tantas lutas e tantas dificuldades. Não deixe o medo minar o seu chamado diante de Deus. As promessas que Deus já fez na sua vida, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, são maiores daquilo que nós podemos enxergar com nossos olhos naturais. E o que Deus tem preparado na nossa vida, na sua vida, é algo imenso, é tremendo, se dermos espaço para o agir de Deus. Que essa noite você possa declarar: eu digo sim ao teu chamado, Deus. Você possa escrever no chat, você que está em casa: eu aceito o seu chamado, Deus. E nós que estamos aqui presencialmente, a gente vai cantar esse louvor novamente. Que você possa levantar suas mãos, declarar: eu digo sim para o teu chamado. Eu quero fazer obras maiores. Aleluia. Vamos cantar. Não se turbe. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Creia nisso. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim. Vós conheceis o caminho, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus está falando conosco. Quem vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Glória a Deus. Nos traga a memória, Deus. Nos traga a memória os teus planos para nossas vidas. Não nos deixe esquecer. Aviva, renova a nossa aliança contigo, Deus. Os sonhos de Deus são maiores, Deus. Nos ajuda a colocar em prática, Deus. Nos ajuda a colocar em prática. Se me amares, adore ao Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode. Ele habita em nós, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, obrigado, Deus, será amado por meu Pai. Eu também o amarei
nossas vidas. Aviva o nosso chamado. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos. Creia nisso. Adore ao Senhor. Ele te chama. Nos traga a memória, Senhor, o que Tu tem preparado para nossas vidas. Deixa me amar. Será só as vozes. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Clamamos que o Senhor venha se manifestar nas nossas vidas, Deus. Você venha, Deus, cumprir o nosso chamado, Deus. Nos ajudar, Deus, a tomar a decisão certa em meio à confusão, Senhor. Nos ajudar, Senhor, a tomar a decisão certa em meio ao caos, Deus. Em meio ao medo, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente seja dominado pelas circunstâncias, Deus. Nos dê as armas certas, Deus. A estratégia certa, Deus, para na hora H, naquele momento rápido, Senhor, ter uma fé inabalável, Deus, e colocar em prática o Teu chamado em nossas vidas, o Teu plano, Deus, que são maiores que os nossos planos, Deus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor com muita alegria para a gente encerrar. Louvor que fala que o amor de Deus não falha e nada vai nos separar, amém? Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Ele está contigo, Deus. Creia. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Alegria, bora. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho. Ele estará contigo, irá te ajudar em cada decisão. Creia, o amor de Deus não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Abre um sorriso. Se o vento é forte, creia. Se o vento é forte, profundo mar, Tua presença vem me amparar. Difícil, mas creio em Deus. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Vamos lá pra terminar com alegria. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Com palmas assim. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Creia em Deus. Diga assim. Tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, Tu fazes
ao chamado de Deus, que o amor dele não falha, amém? Ele estará com a gente, nos acompanhando. Nossa live.